O nosso desafio hoje, no meu ponto de vista, é a gente trazer a pauta, principalmente do que me compõe, enquanto origem na favela, enquanto mãe hoje de adolescente, mas eu fui mãe na adolescência, enquanto a perspectiva que não pode se furtar, né, do lugar da política pública, da propositura das políticas públicas ou da fiscalização dessa política pública, né, no lugar de vereança hoje. É um feminismo que, inclusive a Sandra Quintela falou muito, e eu aprendi isso, um feminismo que seja pautado na vida cotidiana. Que a gente, como a Bárbara falou aqui, que cada mulher seja uma história e que a gente consiga compreender os meandros disso, que para o campo de direitos humanos, muitas das vezes ele é colocado, infelizmente, como o dado frio, né? Ou como a dita estatística, e menos a especificidade de cada história. Então, hoje, eu tenho buscado, até porque minha experiência da vida política, a experiência concreta, vindo da Maré, do lugar de pré-vestibular, onde o acesso à educação, então tem um lugar importante para mim isso. Eu sou professora de Sociologia, do acesso à educação, acrescido da relação com a pauta de direitos humanos, do que é tão fundamental, e mais do que isso, entendendo o debate de direitos humanos na relação com a centralidade, na verdade, com o debate sobre o feminismo. E aí nas atualizações do século XXI, e veja aqui a juventude também, de um feminismo que para mim ele está recolocado, para mim ele está atualizado quando eu penso ele enquanto feminismo negro, pela especificidade de nós, mulheres negras, e dessa vida dessa mulher negra. Então, quando a Bárbara, né, uma parte do que eu peguei aqui, estava tentando terminar aqui as anotações, fala desse lugar da mediação e da justiça restaurativa e de um novo paradigma da perspectiva do Estado, porque, pelo que eu entendi, você não está propondo o diálogo entre o agressor e a vítima, de como que o Estado, de como quem media, de como quem está ali faz essa mediação, porque nisso tem sentido, porque nisso a gente tem possibilidade de intervenção. Como é que você media com alguém com a arma, com a faca, que diálogo é esse numa perspectiva desigual? E aí me lembra muito quantas das vezes, enfim, em termos de Comissão de Direitos Humanos, nós fomos questionadas por abrir algum canal de diálogo, inclusive com policiais vítimas, por exemplo. E aí eu sempre trago, e gosto dessas histórias reais, a primeira mulher, ou melhor, o primeiro policial, porque na verdade eles chamam de FEM, né? A Corporação Polícia Militar chama as policiais femininas de FEM, né? Que a cada hora que fala, que eu lidava com eles, me dava náusea, porque isso só me lembrava de fêmea, né? Por mais que tenha o feminino, mas o lugar do trato, como é tão agressivo, violento e tão masculinizado, por hora, pelo menos para mim, sempre rememorou a coisa do macho e da fêmea, nessa contraposição dual mesmo, porque eles colocam como macho alfa dominante, né? Em todas as situações. E o primeiro policial a dar baixa, digamos assim, a morrer nesse projeto da Unidade de Polícia Pacificadora, que começou em 2008, e a gente vê eles em algumas etapas, é uma policial feminina, mulher negra, a Alda, que é colocada por essa política dita, entre aspas, de segurança, num processo cada vez mais de insegurança, que cada vez mais vitima as mulheres, enfim, os favelados, as e os favelados. Ela era uma mulher negra num container, que foi, inclusive, a história em linhas gerais, inclusive indicada de que ao PP sofreria um ataque, porque coloca esses policiais numa
num lugar, num território onde o debate da segurança não é colocado nem para eles mesmos, né? Mônica está aqui do Borel, e quantas das vezes não fomos, que nós fomos receber denúncias de violações, inclusive desses policiais. Mas voltando, o quanto que, no geral, e aí nós defensores, nós ativistas, nós, eu digo, operadores do direito, porque eu sou da sociologia, mas cada vez mais, seja por esse lugar onde a justiça restaurativa não é bem visto, cada vez mais o debate de uma justiça punitiva, de um Estado penal que é colocado, a gente precisa se apropriar dessa fala, desse discurso, desse lugar do modus operandi, sabe assim? De que eu tenho falado com alguns alunos e com a juventude, quanto tempo, eu queria fazer essa pergunta aqui, quanto tempo se alguém desaparecer a gente tem que fazer o registro? 48 horas. Pois é, isso caiu. Nem 24, nem 48, de imediato. É óbvio que tem todo um tempo, né, ainda mais frente à greve da Polícia Civil, que vai chegar lá e vai falar, querido, volta amanhã, porque seu marido deve ter saído do trabalho e foi beber um pouquinho. Então você vai registrar uma queixa com 3 horas. Mas por que eu tenho trago com isso? A gente tem uns imaginários e tem algumas coisas que acabam nos incutindo enquanto operador desse lugar do direito, que acaba que nós somos formadores de opinião, as pessoas ligam, perguntam, que é importante de ser dito. Quais são as listas, por exemplo, das delegacias especializadas de atendimento à mulher para o caso dessa mulher sendo vítima, com todas as críticas que a gente precisa fazer, com toda a ineficiência, com todo atendimento com homens. Mas a mulher foi vítima de agressão. A gente vai fazer, não vai encaminhar para um processo de atendimento? Então, alguns elementos, acho que a gente vai precisar avançar, ou melhor, nos fortalecer para não retroceder em tempo de que tem um senso comum de que mas a delegacia não presta, mas todos os policiais têm que morrer, e é para polemizar mesmo, é para pensar, e aí estou tentando dialogar com a Bárbara para abrir daqui a pouco, dessa relação de que se fala o tempo todo que eu sou defensora de direitos humanos, sou defensora de bandido, vão falar o tempo todo que eu sou feminista, vão botar meus peitos de fora. Infelizmente, mesmo no tempo onde a gente está no processo principalmente dos últimos 5 anos, porque temos as feministas históricas aqui, sabemos que nós estávamos na rua, não tem nenhum tipo de novidade nos atos unitários de 2013 para cá. Acho que isso eu faço sempre questão de falar, principalmente nas atividades do pessoal, que tem uma juventude que se chegou e que vê o partido, e eu fico muito feliz com isso, como algo de viabilizar esse debate de gênero, das diversas identidades de gênero, com todas as questões que nós já tínhamos, e nós tivemos muita dificuldade de fazer atos unitários, mas eu acompanho ato unitário, e não de uma unidade que tem uma centralidade de uma pauta única, mas de nós mulheres estarmos na rua, pelo menos desde 2007, então a gente está 10 anos cumprindo um papel de estar na rua no 8 de março, no 25 de julho, no 25 de novembro, mesmo que fosse uma atividade da Carioca, mesmo que fosse uma caminhada pequena, mesmo que fosse uma intervenção, uma esquete, de estar pautando essa disputa da política, essa disputa desse imaginário, e não de uma naturalização, como é isso? O feminismo é o contrário do machismo. Os direitos humanos é o defensor de bandido. Então, nesse sentido é que eu fico pensando nesse tempo de retrocesso, de processo democrático que não olha as mulheres como desigual, nem no princípio constitucional, porque é surreal a gente ter chefes do legislativo como o DEM, Rodrigo Maia, veio falar, vocês mulheres não queriam tanta igualdade? Então toma aí a igualdade. Não analisando e não se apropriando, inclusive de dados que nós questionamos, mas que estão aí notificados, que pega mais ou menos 6 milhões de trabalhadoras domésticas, 6 milhões de trabalhadoras e trabalhadores, domésticos, no total, via IBGE, 92% são mulheres, 61% são mulheres negras. Logo, nós, mulheres negras, é que estamos nessa base da pirâmide recebendo 70%. Então, que igualdade é essa colocada agora no processo de retirada de direitos? Na hora do lugar,
de vermos, né, como processo igual, oportunidade de emprego, viabilidade econômica financeira para que essa mulher rompa com os ciclos de violência e tenha autonomia da sua vida, da sua família, não é visto. Agora, é surreal nos ver de maneira igual nesse período, né? É tratar o igual quem é o desigual, no princípio claramente constitucional, né, de tudo que a gente avança para além da reivindicação das nossas pautas, para fazer um paralelo com a para além do mimimi, que óbvio que não é mimimi, mas a gente tem buscado, e aí refletindo no mandato, refletindo sobre o debate sobre narrativa, os nossos dois PLs os dois PLs do aborto, os dois projetos legislativos iniciais, um fala sobre se é legal, tem que ser real, que é o dos casos de aborto garantidos em lei desde 1940. Nem, assim, toda hora que eu faço questão de falar sobre o PL, de falar do acesso a essas mulheres que já têm duplo, triplo sofrimento, uma mulher que está vítima de estupro, para dizer o mais, e mesmo assim eu ouvi de um padre esse dia, mas mesmo assim, Maria, nós somos contra. Ouvi direto, padre, cadê minha mãe? Direto. Mesmo assim, nós somos contra. Eu falei, pois é, mas a vida da mulher, né? A vida da mulher, essa mulher que vai ser sobrecarregada, essa mulher tem o direito de escolher sobre a sua vida. Estou falando política de Estado, pai. Mas a gente vai ter que disputar esse imaginário, e que muitas das vezes, e aí a gente, coisa de rede social, coisa do século XXI, que a gente vai precisar avançar para sair desse lugar comum, aonde tem muitas mulheres questionando o PL. Infelizmente. É só olhar agora a história da DPF, a ação de descumprimento do preceito, que o pessoal entrou a nível federal, mais um processo que a gente sai na frente, que a gente é vanguarda mesmo, a Luciana Boatê, que foi a co-prefeita, e a Luciana Germo, uma das meninas, uma das advogadas que assinam, mais duas mulheres da ANIS, São Paulo, o quanto que, para avançar nesse debate, o quanto que a gente está disputando imaginário, e antes de nós, sociedade civil, é um convite mesmo às organizações da sociedade civil com relação às mulheres de entrar, de acordo com o seu CNPJ, em uma formulação com amigos curi, como parte para intervir nesse processo, porque o PSC, sabe, o Partido Social, Socialista, uma coisa assim, que é do peixinho, que tem aí, enfim, sei que vocês estão, a gente está transmitindo, é isso? Está só gravando, está transmitindo? Pode falar para a câmera. Então, aquele do dito Márcio Pacheco, que fala que não tem legalidade nos casos de aborto, no Código Penal desde 40, né? É surreal. Então, em que medida a gente vai precisar, e aí eu tenho muito acordo quando Bárbara traz a perspectiva do diálogo, do quanto que a gente precisa buscar nessas relações, mas principalmente está falando do meu lugar hoje, uma intervenção com mão forte, puxando mesmo para a gente nos ajudar a resistir, sair de uma naturalização ou de um senso comum que está colocado aí de quantos corpos de mulheres têm ficado no chão para falar na favela, nas doenças psicossociais, enfim, nas penitenciárias, com o aumento da população feminina carcerada de mais de 500%, nas mulheres vítimas de suicídio, nas mulheres subrepresentadas nas casas legislativas, né? Nas mulheres negras tida como a mulher negra, forte, boa de cama, que pode ser a mulher que é mais vítima de mortalidade materna, porque tem uma naturalização, porque você é muito forte, você vai aguentar, né? Ter o seu filho de parto natural, imagina. Mulher parideira, isso não é brincadeira ou senso comum, né? De ter ouvido na maternidade, na porta da maternidade Maria Amélia, onde uma menina negra deu à luz na porta da maternidade. Não foi aqui na porta do Vila Galê, não. E a gente, talvez tenhamos médicas ou enfermeiras aqui. Na porta de uma maternidade, que uma mulher negra ouve isso, de uma naturalização, mais um processo de objetificação com relação aos nossos corpos. Então, para mim, cada vez mais está colocado que nessa luta para a gente se firmar no processo democrático, passa
por a gente blocar e fazer frente a temas que talvez, a gente imagina se a gente, eu na minha perspectiva, ia estar falando sobre leis trabalhistas em pleno 2017, em pleno século 21. Então, a gente tem sim ainda muito que disputar a ampliação do discurso, do conceito sobre direitos humanos, e que nesse discurso, nesse conceito, nós consigamos pautar também um lugar de um feminismo que é de uma vida cotidiana e que se pauta na especificidade dessa mulher, que não sabe se fica com o filho, se volta para o marido, que não tem autonomia financeira, que não tem oportunidade de trabalho, e que não vê na luta, digamos, mais clássica, nessa perspectiva de busca hoje do que está colocado nas instituições, a sua forma de organização. A gente fez um seminário de mulheres do pessoal no sábado e o tempo todo se falava do quanto que a gente precisa estar mais nas favelas, no interior, na construção dessa vida cotidiana, e essa é uma das pautas centrais hoje que a gente tem organizado no mandato, como o debate sobre ainda direito à creche, o debate ainda sobre as feiras artesanais de empreendedoras que possam ser viabilizadas e viabilizadas pelo Estado, pelo município. Enfim, questões que possam dar um processo autônomo para além do processo conceitual do que está colocado até aqui. Para mim, passa pela luta de direitos humanos e de um feminismo que ele é de dia a dia, e a gente coloca o mandato, o pessoal, a gente na Comissão da Mulher à disposição para travar essa disputa, muitas das vezes conceitual, mas para travar essa disputa da luta cotidiana na prática. É isso. Obrigada.